Oi pessoal, tudo bem? Vamos começar agora a falar sobre como fazer as janelas aqui do Tupi. E mais importante, eu vou mostrar aqui alguns detalhes. Olha só que eu fiz aqui o rebaixo, né? Para poder fazer a impressão. Só que eu vou mostrar uma técnica que eu acho bem legal, que a gente vai fazer isso aqui, essas janelas, de forma não destrutiva. Tá? A gente vai interagir com a malha da fuselagem que a gente viu na última aula. E nós vamos ver como fazer essas janelas aqui e que eu possa fazer alterações durante o projeto. Como é que eu faço normalmente? Eu vou criando as partes aqui do desenho do avião sem entrar em muitos detalhes ainda. Por exemplo, a gente fez a fuselagem lá sem estar muito detalhada ainda. E vamos começar aos pouquinhos a colocar os detalhes. E quando eu coloco uma janela aqui, eu não posso travar a malha. Porque se eu fizer um pouquinho de modificação na fuselagem ainda, o que vai acontecer? Eu vou estragar aquela janela. Então a gente vai adicionando detalhes aos poucos sem comprometer a malha. E vou mostrar como é que faz isso hoje. Então vamos voltar para o nosso arquivo da aula passada. A gente terminou aqui, né? A gente fez a fuselagem. Pode ver que ela está bem básica ainda, sem nenhum detalhe. E uma coisa que eu acho legal, a gente ir adicionando partes do modelo, fica mais fácil até de ver como que vai ser o desenho, como vai ficar pronto. Porque depende de como a posição que eu coloco a janela ali, isso vai determinar como é que vai ficar a fuselagem também. Aqui está um pouco mais fácil, porque eu já deixei esses desenhos aqui de fundo, né, para vocês. Então, não tem muito o que mudar. Agora, quando você está fazendo uma coisa baseada em fotos, é interessante você poder movimentar os elementos até que fique bem parecido com a tua referência, no caso as fotos, né? Então o que eu vou fazer agora? Olha só, se eu deixar isso aqui transparente, vocês vão ver que tem as janelas lá atrás, né? Porém, aqui a asa ficou bem na frente, então vai atrapalhar um pouquinho. O que eu fiz para facilitar já? Nos desenhos aqui, ó, eu deixei a parte sem asa também, tá? Então tem a parte esquerda, a parte direita. Vou fazer o seguinte, ó, eu vou desligar o lado direito, o lado esquerdo, e vou ligar essa parte sem asa aqui. Por quê? Deixa eu só tirar a fuselagem da frente. Olha só, tá vendo? Não tem asa nenhuma aqui, ó. Eu já fiz o desenho sem asa para poder visualizar totalmente aqui as janelas. Outra coisa importante, eu estou vendo aqui com o 3, né? O Ctrl 3, estou vendo do outro lado. O outro lado é um pouquinho diferente. Por ter a porta aqui, ó, essa janela é um pouquinho menor, tá? Então ela não é igual ao outro lado, por isso que eu fiz os dois desenhos aqui, quem for fazer esse tupi, tá? Então vamos começar pelo lado de cá. Vou até deixar um pouquinho, tá muito fraquinha, né, essa imagem, vou deixar, tá muito transparente, vou deixar um pouquinho mais forte, pra gente ter uma boa referência aqui. E vamos voltar para a fuselagem. Então eu consigo agora ver a fuselagem e eu consigo ver por trás aqui. Mas vamos focar primeiro na técnica. Vamos começar a fazer aqui uma janela. Eu vou fazer uma para vocês verem, o resto vai ser igual, tá? Totalmente igual o jeito de fazer. Então daí fica como tarefinha para vocês fazerem isso aí, para continuar. Eu não vou fazer as 6 janelas, vai demorar muito aqui. Aí tem da frente também, a asa da frente é um pouquinho diferente. O que a gente vai fazer? Vamos colocar um cubo aqui no meio, tá? Então deixei o meu 3D cursor aqui. Vou adicionar um cubo. Shift, Add, Mesh, cubo. Tá ali, ficou pequenininho, tudo bem. Aliás, cubo não, nem precisa cubo ainda, depois a gente vai estudar. Vou fazer Shift, Add, Mesh, um plano só, fica mais fácil ainda. Vamos criar um plano, editar esse plano aqui. Vamos rotacionar ele no eixo Y 90 graus. Pronto, agora vamos jogar para cá. O que a gente vai fazer? Ele está no modo edição, vamos colocar aqui no modo vértice e vamos tentar mais ou menos colocar os vértices nos cantos da janela. Vai ficar um pouco difícil porque a gente tem o arredondamento, né? A gente vai mais ou menos adivinhar. Seria algo mais ou menos aqui. Esse vértice em torno daqui mais ou menos. E assim vai, você vai colocando ele aqui mais ou menos em cima dos cantos. Depois a gente vai fazer o ajuste fino. Agora, GG, com o Alt pressionado eu consigo manter aqui esse eixo, mais ou menos aqui, ó. Tô bem próximo já. Tá bem, vamos fazer um detalhe aqui agora para não perder tempo de vocês. Mais ou menos isso, ó. E aqui, acho que tá bom. O que importa é a ideia. Pronto, eu tenho mais ou menos definido agora a forma geral, sem os arredondamentos daqui da nossa janela. Vamos fazer o seguinte agora. Vou até isolar um pouquinho, para vocês verem. É só um plano, né? Vou entrar no modo edição de novo, vou selecionar essa face aqui, ó, e vou extrudar.
Dá um tamanho que vocês quiserem aqui, sei lá, algo mais ou menos assim. Ó. Tirar a transparência. Agora eu tenho aqui um paralelepípedo, né? Voltando para ver com a fuselagem. Vamos ligar. Ó, ela ficou dentro da fuselagem. O que eu vou fazer agora? Deixa eu tirar o desenho um pouquinho. Grab, X. Aí, ó. Isso eu queria fazer. Eu queria fazer um paralelepípedo que interaja com a nossa fuselagem aqui. Porque olha só, tem a curvatura aqui, ó. Então depende quando for fazer esse raio aqui, ó, esse arredondamento, isso vai mudar também aqui dentro da fuselagem. E como a fuselagem não está pronta ainda, se eu modificar um pouquinho aqui a fuselagem, por exemplo, se eu modificar um pouquinho aqui, ó, vai mudar a curvatura também. Então um objeto interage com o outro. Então por isso que eu não quero travar a malha agora. Eu quero fazer de uma forma que eu consiga mexer na fuselagem, que é o principal, e mexer nas janelas e poder interagir um com o outro. Quando eu estiver satisfeito, tiver tudo ok, aí eu vou travar a malha para poder fazer a subdivisão. Então a gente vai usar modificadores para isso, tá ok? Então vamos concentrar primeiro na janela. Eu vou até desligar a fuselagem de novo, esconder ela aqui. Vamos ver de lado. E agora eu vou deixar os desenhos ativos para poder visualizar aqui, né? Vou deixar transparente, ou assim, ou dá para também deixar um aramado, né? Transparente. Mas eu prefiro, acho que assim fica um pouco melhor. O que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos fazer um bevel. O que o bevel faz? Deixa eu tirar um pouquinho, só rapidinho o desenho. Opa, vou fazer o seguinte, eu não quero ver a frente, eu vou tirar a parte de baixo, nem a frente, aí não vai ficar atrapalhando, vai ficar só com a minha nossa lateral. Tem mais coisa aqui? Tem, a frente 1, topo, traseira. Pronto, tô só com as laterais, fica melhor pra gente ver. O bevel é o seguinte, ó, se eu for interagir com a malha aqui, vamos pegar essa aresta aqui, ó. Ctrl B é o comando, que é o bevel. Ele faz um chanfro. Se eu girar a rodinha do mouse, eu vou aumentando o número de divisões. Quanto mais preciso fica, mais arredondado vai ficar. E se dá um tamanho para ele. Aqui em cima você consegue ver o tamanho, tá? Você pode simplesmente clicar com o mouse ou escrever um valor. Vou fazer só o olho mesmo aqui. Funciona muito bem. Eu poderia fazer aqui, né? Eu poderia Ctrl B, ó, tentar achar mais ou menos ali. Seria algo em torno disso. Só tem um problema. Isso aqui está travado. Agora eu não consigo mais modificar isso aqui. Eu acabei o comando, quiser fazer qualquer ajuste eu não consigo. Eu teria que apagar isso aqui e fazer de novo. Então eu vou mostrar um jeito de fazer o bevel agora de forma dinâmica. Que eu possa ir modificando os pontos aqui, todos os cantos, nesses 4 cantos aqui, que eu posso fazer uma modificação nele, interagindo com a fuselagem depois também. Tá bom? Vamos lá, Ctrl Z, vamos modificar isso aqui, vamos voltar. Nós vamos usar através de modificador. Então vem aqui na chavinha, adiciona um modificador, Generate, é o segundo, ó, Bevel. O Offset, aquele tamanho que eu falei para vocês lá. Vamos botar um valor aqui maior, tá vendo? Ó, aumentando ali. E se eu colocar os segmentos aqui, é igual como se fosse rodando a rodinha do mouse aqui. Botar, sei lá, 10, tá bom. Olha só, ele aplicou um Bevel em todos os cantos, em todas as arestas. Tá vendo? Mas não é isso que eu quero. Porque se eu aplicar para o padrão aqui, ó, vou dar um Apply. Ele modificou a nossa malha em tudo, já travou a malha também. É a mesma coisa que fazer o Ctrl B, só que aqui eu consigo fazer em toda a peça, em todos os cantos. Mas não é o que a gente quer agora. Eu quero limitar esse cara aqui ao weight. Eu vou dar um peso para cada aresta e ele vai multiplicar esse valor aqui pelo peso. O peso vai de 0 a 1. Tá? Então se eu colocar 1, ele vai aplicar exatamente isso aqui. Se eu colocar 0,5, aumentar disso. E assim vai. Então eu vou colocar aqui weight. Ó, não aplicou nada ainda. Por quê? Nenhum canto tem ainda um peso. E como é que faz o peso? Vamos pegar essa aresta aqui, ó, e eu vou dar um peso para ela. Vamos pegar o maior. Vamos ver qual que é o maior. O maior acho que é talvez esse aqui, ó. Mas são bem parecidos, na verdade, não tanto faz. Eu vou pegar esse cantinho aqui, talvez. Vou dar um peso aqui, ó, Bevel Weight. Vem aqui no item, né? Bevel Weight. Vou dar 1 para ele. Olha só. Tá vendo como tá ficando aqui, ó? Agora, se eu aumentar o segmento aqui, o valor do offset, ó, eu consigo interagir dinamicamente com ele.
Então eu estou só arrastando com o mouse pressionado, botando o mouse pressionado, arrasto ele, mais ou menos aqui. E aqui embaixo a mesma coisa, vamos dar 1 também. Depois a gente faz o ajuste fino. Ó, até que deu mais ou menos certo, só que 1 está um pouco grande. Então vamos mudar o weight agora. Então eu determinei um valor aqui, que eu posso mudar ainda, claro. Mas eu coloquei 1, aquele que eu acho que seria o maior, e eu vou tentar reduzir um pouquinho o weight nos outros. É uma coisa, vou arrastando, ó. Não precisa digitar nada. Mais ou menos aqui, ó, deu 0,94. E agora a mesma coisa aqui. Vou pegar esse, vou dar um peso para ele. Bevel weight, sei lá, aqui... Bom, vou aumentar primeiro, né? Ah, esse chegou no 1 já. Ah, ficou... Pera aí, eu vou ter que aumentar aqui, ó. Devia ter pego esse primeiro. Porque olha só, 0,5, por exemplo. Ficou lá. 1 é o máximo. É o 100%. Então tem que aumentar aqui. Então, beleza. Esse é o maior que a gente vai usar. Vamos usar ele como referência. Arrasta um pouquinho. Mais ou menos aqui, ó. Então esse vai ser mais ou menos o nosso total aqui. Vamos deixar 4,5. Vai ser esse o nosso valor. Tá bom. Só que ele estragou o resto, tá vendo? Claro, né? Então, vou pegar esse weight e agora faço o balanceamento. Eu venho aqui e modifico do jeito que quiser. Como estava 1 aqui, não, vai ser menos que 1. Aí esse aqui, mesma coisa aqui, ó. Vou reduzindo até chegar mais ou menos no que eu quero. Entenderam? Eu dou um valor aqui, aplicado ao maior deles, que eu deixei 1, e o resto eu vou modificando. Vamos ver se eu acertei a aresta, né? Se não vai ser essa aqui o maior. Não, não é não. Certo. Pronto. Está mais ou menos pronto aqui já. Entendeu a ideia? Eu não vou fazer ajuste fino, tá? Detalhezinho aqui, não, que tá ótimo aqui para vocês entenderem como é que funciona. Tirar a transparência. Olha só, ele está dinâmico ainda, eu não apliquei, tá? Então eu não estou destruindo a malha, eu estou fazendo uma modelagem não destrutiva. Então agora vamos... bom, posso até esconder o desenho. Não precisa ver o desenho agora. A gente já usou ele como referência. Vou fazer uma janela só hoje. E vamos ligar a fuselagem. Olha só. Tá vendo que está interagindo com o outro, né? E vamos agora então fazer com que essa janela aqui, ela influencie aqui na nossa fuselagem. E lembra que a fuselagem está com... Ah não, eu não apliquei o mirror, né? Depois a gente tem que lembrar de... Não, nem vou aplicar mirror agora não, porque o outro lado, como falei, depois aqui a janela é diferente. Então deixa mais ou menos assim mesmo. Quando fizer alguma modificação, talvez eu aplique um mirror no final, porque não vou ter que fazer a cauda ainda, tudo que vai ser bem simétrico. Mas eu vou deixar assim. Então o que a gente vai fazer agora? Qual que é a ideia? Eu vou colocar um modificador na fuselagem. Vamos lá. Colocar um booleano. E vou fazer o seguinte. Eu vou querer pegar a diferença. Eu quero subtrair da fuselagem quem? Essa janela aqui. Essa aqui, esse plano, que eu vou chamar de janela esquerda número 1, né? 1, 2, 3. Então, janela esquerda 1. Então, vamos lá, vamos pegar aqui, janela esquerda 1, ou clico aqui, né? Janela E1. Pronto. Se eu desligar essa janela agora, eu até faço o seguinte, normalmente, ó. Como vocês viram no outro desenho que eu tenho lá como referência. O tupi pronto, né? Crio uma nova coleção, eu vou chamar de janelas. Janelas. E pego esse cara aqui, move com M para dentro da janelas. Como eu vou ter 6, 7, 8 janelas, né? Eu posso pegar todas elas e desligar de uma vez só. Fica mais fácil. E olha só o que aconteceu. Eu fiz um buraco na fuselagem. É claro que depois eu teria que ver o que eu quero, né? Se eu vou querer ter só uma casca da fuselagem aqui e depois talvez dar uma espessura para ela e deixar só um rebaixinho, ou se quer fazer vazado mesmo, depende do que querem fazer. Eu quero mostrar o seguinte, eu estou interagindo com a minha janela agora. Se eu vier aqui na fuselagem e fazer alguma modificação, liga o boolean também, tá? Liga aqui, ó, esse símbolozinho. Então eu consigo ver durante a edição. Se eu pegar esse vértice, por exemplo, aqui, ó, e vamos supor que eu jogue um pouquinho mais para o lado de cá, no eixo X, né? Olha como a janela muda também. Tá vendo? Então agora eu consigo fazer os ajustes finos na malha da fuselagem e eu vou saber como é que vai ficar isso aqui na minha janela. Como vai ficar o buraco da janela, ok? Então assim eu faço para todas elas.
e depois no final tem que aplicar. Como é que eu vou fazer no final? Eu nem vou aplicar o boolean, tá? Eu só coloquei para vocês verem como é que funciona aqui, como é que um interage com o outro. O que eu faço na realidade, depois está tudo pronto? O que eu fiz no desenho lá, aquele que está... O tupi que eu desenhei desde o zero, né? Eu faço assim, ó. Ao invés de vir aqui no boolean na fuselagem, eu vou tirar e vou vir aqui na janela de novo. Vou fazer o contrário. Eu quero pegar agora a malha da janela, desculpe, e vou supor que eu já travei. Eu já fiz, agora a fuselagem está pronta. Eu não vou modificar mais nada. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar, travar, falar, não, agora eu quero, ficou assim mesmo. Isso também está definido como vai ser o formato. Eu vou pegar essa janela aqui e vou poder aplicar o bevel. Tá? Vamos supor que esteja pronto. Então vem aqui, aplica. Agora eu não modifico mais. Então eu já defini os raios, o tamanho, o formato dela, tudo certinho. Não modifico mais ela. E agora, eu não quero fazer um buraco desse jeito aqui. Ó. Eu quero que tenha uma espessura igual, né? A profundidade igual. Eu uso, normalmente, nos meus testes de impressão, os rebaixos para aparecer assim, mais ou menos 0.2, 0.25 milímetros. Então eu vou definir isso, tá? 0.2 tá bom aqui para a gente fazer. Então eu preciso, primeira coisa, como é que eu vou criar agora um rebaixo de 0.2 milímetros se o que eu tenho aqui está passando bem mais? Ó. Aqui passa mais e aqui passa menos. Então a primeira coisa eu preciso conseguir uma malha que interaja com a fuselagem, que fique exatamente no formato da fuselagem. Então eu tenho que fazer o que agora? Usar a fuselagem como ferramenta para usinar, vamos dizer assim, a janela. Então o que a gente vai fazer? Eu vou modificar a janela, né? Usando a ferramenta fuselagem. Faz o seguinte, faz um boolean também. Porém, eu não quero a diferença agora. Eu quero a intersecção. Até dá uma diferença também. Poderia pegar a diferença, cortar isso aqui e apagar isso. Até pode ser. Tanto faz. Vamos fazer isso, a diferença mesmo. Eu quero tirar a fuselagem da janela. Ó, tá vendo? Eu cortei. Se eu usasse a intersecção, eu ia pegar só a parte que interage com ela, mas ficou a parte dentro. Então dá quase que na mesma, tá? Eu vou ter que escolher um lado para poder apagar depois. Tá ok? Então, como eu não apliquei ainda, de novo, ó, se eu for modificar a fuselagem, vou pegar esse pontinho de novo, grab em X, olha só, eu estou mexendo na janela, tá vendo? Mas vamos supor que já está tudo trabalhado, que eu já defini o tamanho, não vou modificar mais. Então vem aqui e aplica. Aplicando isso aqui, deixa eu isolar para vocês verem melhor. Ó, ele fez o corte certinho. Tá vendo? Ele aplicou ali basicamente a malha da fuselagem aqui para cortar. Eu vou apagar isso aqui, não preciso mais. X, vértice. Fiquei só com essa malha aqui, ó. Só que eu vou selecionar tudo, fazer um Alt N para trocar, né, o lado, fazer um flip. Jogar para cá normal. Pronto, agora tem uma casca, exatamente no formato da fuselagem. Tá vendo? Porém, essa casca aqui não dá para imprimir, né, desse jeito aqui, ela não serve para nada, é só um formato porque ela não tem espessura, ela está zero espessura. E eu falei que ia colocar mais ou menos 0.2, 0.25 para dentro da fuselagem. Então, se eu mostrar a fuselagem, ó, vai estar exatamente em cima da fuselagem. Então só façam isso aqui depois de travar a malha, depois de definir realmente o tamanho, tá? Porque se eu vier aqui agora na fuselagem fazer qualquer modificação, ferrou. Ó, vai bagunçar. Ficou para dentro lá a malha, tá vendo? Então vou voltar. E vou editar esse cara aqui, ó. Uma coisa problemática com o boolean é que ele gera muita sujeira, tá? Ele acaba, deixa eu mostrar os versos para vocês, acaba gerando um pouco de sujeira na malha. É bom sempre fazer uma limpeza aqui antes, tá? Tipo aqui, ó. Tem um ponto tão próximo do outro que não precisa ter esse ponto aqui. Então pode dar um Ctrl X para limpar eles. O ideal seria fazer isso aqui em tudo, tá? Dar uma geral aqui para deixar a malha mais limpa. Aqui, ponto muito próximo do outro. Ou jogar isso para cima desse. Merge, at last, último. E assim vai. Seria interessante fazer isso para não ficar tanta sujeira, tá? Mas não tem problema nenhum isso aqui, tá? É só para deixar a malha um pouco mais bonita, um pouco mais limpa. Pode tirar esse cara também, e assim vai. Mas vamos pular essa parte que não é necessário, tá? Não precisa. Eu gosto de fazer para deixar a malha mais organizada, mas não precisa. Tipo aqui, está muito próximo. Vamos deixar assim. E qual é o último ponto de hoje, que a gente vai ver agora?
como fazer para pegar essa casca de criou e fazer o rebaixo em cima da fuselagem. Então, eu preciso ter um modificador sobre isso aqui. Tá? Tem algum jeito de fazer, na verdade eu poderia extrudar aqui e movimentar um pouquinho para dentro, é um jeito, tá? Mas eu prefiro fazer com modificadores que eu consigo interagindo melhor. Eu consigo, por exemplo, não quero 0.2, quero 0.25, eu posso mudar. Né? Então, eu gosto de fazer a modelagem de forma não destrutiva. Então, como é que se faz isso aqui? Deixa eu até salvar, né? Para não perder isso aqui. Estamos 20 minutos falando aqui já e não tinha salvado ainda. Então, vamos fazer o seguinte agora. Eu vou fazer com um Solidify. Okay? O que é o Solidify? Ele vai pegar essa casca, que não é nada ainda, é só um formato, mas não tem espessura nenhuma, e daí vai dar uma espessura para ela. Como? Vem aqui, Solidify. Sempre garanto que a escala tá 1, tá? E vamos dar um tamanho para ele aqui, ó. Tá 0.1, 1, não, 0.5, né? 0.5. Eu vou deixar 0.5 cada lado. Liga isso aqui. Aliás, 0.25 cada lado. Tá feio de ver, né? Então só vou botar aqui objeto, cheio de auto smooth, ficou mais fácil de ver. Agora sim, ó, ele tem uma espessura. Se eu ligar agora a fuselagem, mostrar, olha só o que está acontecendo. Ele está criando esse rebaixo de 0.5 para dentro, porque está no -1. Ele está no negativo. Lembra quando eu invertia normal, ficou o vermelho para cá, o negativo está para cá, e com cor correta está para cá. Eu posso modificar isso. Eu posso fazer o seguinte, ó. Liga de novo a fuselagem. Se eu botar 1, vai vir para fora. Mas o que eu quero? Eu quero que na verdade que ele fique bem no meio, né? Ou, você escolhe, né? Coloca um valor para dentro, ou eu prefiro o seguinte. Ao invés de -1 ou 1, põe 0. Vai ficar no meio. Por quê? Quando eu fizer o rebaixo, quando eu aplicar essa janela pronta na fuselagem, eu vou ficar com a janela um pouquinho para fora, tá vendo? Então não vai dar nenhum problema aqui. Ó. Se eu deixasse -1, vai ficar exatamente igual, dá problema no boolean às vezes. E o boolean, para poder cortar, ele tem que ter um pouquinho para fora. Então qual é a técnica que eu uso? Põe 0 e falou o que você quer. Pô, eu quero 0.25 de rebaixo, então põe 0.5. Eu quero 0.2, põe 0.4 aqui, põe o dobro. Então assim você determina. Então, isso que é legal. Você consegue modificar aqui sem travar a malha ainda, como eu já falei. Então vamos fazer agora para terminar. Vamos na fuselagem. Vamos colocar de novo o boolean. Vamos pegar a diferença dessa janela aqui. E vamos esconder a janela um pouquinho para vocês verem. Olha lá. Opa, deixa eu ligar aqui. Tá vendo? Tá ali, ó. É claro que aqui eu não apliquei a subdivisão ainda, então tá com retângulos, faces muito grandes ainda, né? Mas dá para ver como vai ficar já com o rebaixinho ali, ó. Se eu vier aqui e aplicar, ó, nós estamos supondo, claro, que está toda pronta já a fuselagem, né? Eu iria vir aqui aplicar as duas subdivisões, iria ficar a malha bem definida, bem subdividida. E aí quando eu aplicasse o boolean, vem aqui, opa, sai do modo edição, vem para cá, aplica, olha, aí ficou pronto. Agora eu tenho o rebaixo certinho. Quando eu for imprimir isso aqui, vai ficar com um rebaixo 0.2. O que é esse azul aqui? O azul é a marcação do bevel weight, tá? Então se eu clicar aqui, ó. Então faz o seguinte, seleciona todos. Ele tá com decrease aqui, tá com 0 alguma coisa, ele vai pegar a média, bota 0. Bevel weight, bom, já tá 0. Eu não sei porque ficou esse azul aqui. Deve ser algum sim, alguma emenda. Mas depois, não interessa, tá? Isso não vai influenciar nada pra gente fazer a impressão. Eu acho que é na parte de malha aqui. E tem a parte de cima, eu vou ver isso agora com vocês, porque isso aqui é quando a gente faz o... Se eu fosse abrir essa malha aqui para poder fazer, por exemplo, um desenho em cima dela, mexer com texturas, parece que você veria. Mas não é o caso aqui, a gente vai fazer impressão 3D só. O que importa é o seguinte, ó, eu consegui fazer um rebaixo agora, na minha fuselagem, exatamente 0.2 milímetros.
de profundidade igual, tá? Usando o formato da janela. Então olha só, parece uma coisa difícil de fazer, né? Uma peça toda curva aqui, mas na verdade foi relativamente tranquilo, né? Se eu ligar as janelas, ó como é que ficou o formato dela. A gente fez tudo de forma dinâmica, poder modificar. Ah, eu não gostei, eu não apliquei ainda lá no fuselagem, não quero 0.4, eu quero 0.6. Você modifica aqui e acabou, tá? Ele lá na fuselagem é só não aplicar. Ó, só voltar um pouquinho, fuselagem. Quando aparecer de novo o boolean aqui, ó, Ctrl Z, tô voltando. Ó, apareceu o boolean, eu não apliquei ainda. Aí você vai lá na janela, pô, eu quero agora, eu vou exagerar para vocês verem, tá? Vai ficar visível aqui no vídeo. Seleciono a janela, eu quero colocar 2 aqui, ó. Tá vendo? Aí vai na fuselagem e aplica. Desliga a janela, olha como ficou. Olha. Então você faz isso, você vai poder testar isso em toda a janela, você vê como fica melhor quando estiver satisfeito. Aí no finalzinho do projeto, quando tiver tudo já definido, pô, gostei, tá assim, tá, a fuselagem está com a forma correta, as janelas estão com as formas corretas, você vê ali, aplica tudo e acabou. Aí você está com o desenho pronto para poder imprimir. Ok? Então é assim que eu trabalho, é assim que eu faço os desenhos aqui, de forma dinâmica, tá? É de forma não destrutiva que fala, eu não estou destruindo a malha, eu estou postergando ao máximo o travamento da malha, porque depois que eu travei a malha, para fazer modificação disso aqui precisa dar um trabalho do caramba, tá? Então às vezes é melhor até redesenhar do que ter que fazer tudo de novo. Então usem isso como regra sempre na hora de desenhar, tá? Tentem usar um número menor de vértices possível. Então, olha como fica depois de subdividido. Fica impossível de mexer, ok? Então a gente vai postergando sempre ao máximo, para o finalzinho do projeto, a aplicação dos modificadores, ok? Espero ter entendido, que tenha ficado claro para vocês. Eu fiz uma janela só, o resto é tudo igual. Então na próxima aula, vocês vão ver esse desenho já com todas as janelas aplicadas já, tá? Eu não vou fazer tudo isso de novo. E nós vamos fazer na próxima aula, vamos começar a fazer a cauda dele. A cauda é um pouquinho complicadinha, tá? Deixa eu até salvar isso aqui, ó. Não vou nem salvar. Depois eu vou ter que fazer o resto para vocês verem. Eu vou só voltar aqui, o tupi do curso, que é o desenho pronto, né? Como vai ficar no finalzinho do curso. Ó, todas as janelas aplicadas, então vocês vão ver assim na próxima aula já, tá? Aqui é um rebaixo, uma janelinha que tem aqui também, eu fiz um pequeno corte. Mesma técnica, tudo igual. Aqui na frente, eu não vou aplicar ainda, porque aqui eu vou fazer um pouquinho diferente o jeito de cortar, tá? Pra vocês verem, porque eu tenho que modificar muito a malha ainda, fazer essa curva aqui. Eu tenho que explicar para vocês como é que faz essa parte de modificação aqui ainda na malha. Vou deixar para depois essa parte da frente. Então eu vou aplicar só essas 6 janelas por enquanto. E nós vamos fazer na próxima aula, começar a fazer na parte da cauda aqui, tá? A gente começar a ter um pouco mais de volume para o avião aqui. Ou a gente vai fazer aqui, ou a gente faz estabilizador horizontal, ou começa aqui no leme. Aliás, o leme não, a deriva. O leme é esse que é a deriva. Esse aqui, pessoal, olha só, essa parte aqui é um pouquinho complicada. Deixa eu ampliar bem para vocês verem. Olha, começa com um círculozinho, depois transforma aqui, ó, totalmente diferente. Olha como que... Isso aqui vai pra gente conversar sobre essa parte aqui uma meia hora mais ou menos, tá? Então olha só, não é muito difícil. É tranquilo, a gente vai começar com um cilindro, estudando ele aqui. Mas eu tenho que tomar umas decisões de como é que eu vou direcionar esses vértices, tá? Essa parte é bem importante, porque entendendo essa parte aqui, eu vou poder explicar melhor como é que fazer a parte lá da janela da frente também do avião. Tá ok? Então eu estou vendo que está ficando cada vez um pouquinho mais complicadinho, né? O jeito de trabalhar aqui, mas estou vendo que as técnicas são as mesmas, tá? Não mudam muito. Tá bom, pessoal? Então espero que tenham gostado dessa aula. Se gostaram, dá um curtir aí. Lembrando que no primeiro link na descrição, aqui no primeiro comentário, eu deixei o link para quem quiser adquirir os desenhos para facilitar aqui, se quiser ajudar com o canal. Tá bom? Obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.